paz do Senhor, juniores! Eu sou a Dudinha. E eu sou o Pedrinho. Estamos aqui para mais uma lição do nosso trimestre, da nossa revista que tem por título As Verdades que Jesus Ensinou. E a lição de hoje, lição de número 2, vai falar sobre a lição da oração. É isso aí. Mas sempre que a gente fala sobre oração, dá vontade de aprender a orar, eu sinto que ainda não sei. Então, a lição de hoje ela é muito importante para você, porque nós vamos aprender sobre a oração que Jesus nos ensinou. Então bora, eu quero aprender! A paz do Senhor! A paz do Senhor Jesus, queridos. O meu nome é Denise. Meu nome é Gleison. E nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Isso aí, somos professores da classe dos juniores, de 9 a 10 anos de idade, não é isso, tio Gleison? E aproveitando o espírito alegre e maravilhoso desta aula, nós gostaríamos de saudar a todos que estão visitando essa aula, né, tia Denise? Bem-vindos! É isso aí! Curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Plim, plim. Para começar essa aula, do que a gente precisa, tio Gleison? Livreto de oração, Bíblia, revista e a nossa ofertinha. E a aula de hoje, que é a número 2, que é o tema A Lição da Oração. Teremos aí um aprendizado maravilhoso sobre a oração e em que ela interfere na nossa vida, né, tia Denise? É mesmo, tio Gleison? Vamos orar para iniciar essa aula? Vamos. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor fale aos corações de cada junior, de cada pessoa que assistir essa aula. Deus, faça suas obras nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, juniores. Eu sou Arthur e eu tô aqui para orar o caderno de oração. Orando os salmos. Senhor, limpa nossa mente, afasta pensamentos ruins, ajuda a não gostarmos do que é errado, a odiar as coisas más. Confiamos na sua misericórdia, agradecemos pela sua graça que nos acolhe mesmo quando erramos, nos protegendo. Oramos pelas crianças do Paquistão. Deus, protege as crianças de desastres, fome, miséria e tristeza, que elas não sejam maltratadas por amar a Ti. Quando crescerem, que possam liderar o país com justiça e igualdade para todos. Tchau, juniores! Eu sou a Áurea. Eu sou o Áureo. E estamos aqui para o Texto Áureo. E o texto de hoje é... Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Salmos 4:3. Agora vamos ver as crianças falando? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Salmo 4:3. Bíblia cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar com a gente o versículo de hoje? Vamos lá! Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que são fiéis a Ele. E o Senhor me ouve quando eu o chamo. 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 Salmos 4:3. Glória a Deus. Tchau. Bíblia cantada. Atenção, juniores! Hoje nós vamos falar de alguém muito famoso. Mas se você está pensando que é uma celebridade, você está errado. É a oração do Pai Nosso. Muita gente conhece a oração do Pai Nosso e alguns até decoraram tudinho. Mas você sabe por que Deus nos ensinou essa oração? Jesus não queria que a gente repetisse as palavras como se fossem robôs. Não, Ele nos deu um guia, um modelo para que nós possamos conversar
com o nosso Pai do céu. Olha só que incrível! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começamos adorando, reconhecendo que o nosso Deus é grande, perfeito e está no controle de tudo. Ele é o nosso Pai. Depois, venha o teu reino. Queremos que o amor e a justiça de Deus encha o mundo. Depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Podemos pedir aquilo que precisamos. Deus se importa com a nossa saúde, com a nossa comida e até as provas da escola. E Jesus continua: perdoe as nossas dívidas. Quando erramos, precisamos pedir perdão. E também aprendemos a perdoar os outros. Não nos deixe cair em tentação. Deus nos protege do mal e nos ajuda a fazer o que é certo. E sabe o que é mais legal? Jesus termina adorando novamente. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Ou seja, o Pai Nosso é como um mapa que ensina o caminho para termos uma conversa com Deus. Não é só uma oração para repetirmos, é para viver, sentir e falar com o coração. E aí, gostaram de conhecer a oração mais famosa existente? Ah, tem famoso melhor do que esse? E foi isso, juniores. Tchau! Chegou a hora da história! E vamos começar por um milagre muito famoso e muito poderoso. Uma oração que o centurião de Cafarnaum fez para Jesus e o seu servo foi curado. Esse foi um milagre de muita fé e devoção ao nosso Deus. O outro milagre é sobre a filha de Jairo. Jairo foi até Jesus para curar sua filha. Clamou a Jesus e ele a ressuscitou! Glória a Deus! E agora nós vamos falar sobre a cura do cego. O cego Bartimeu. O Senhor ouviu a sua oração e o curou, provando que a fé em nosso Deus é retribuída. Nesse momento, vamos falar sobre Elias. Clamou pelo nosso Deus, Jeová. E juniores, caiu fogo do céu, consumiu aquele altar todo molhado e mais uma vez provou que aquele que confia no Senhor jamais será derrotado. Aleluia! E separamos a oração mais famosa e poderosa de todos. Nosso Deus, tia Denise. Ele orou. Sim! Olha a prova de que nós devemos orar. O nosso Jesus Cristo, ele orou, provando que até o Filho de Deus clama ao Pai. Não é verdade, tia Denise? E ele orou, suplicou ao Pai para que tivesse misericórdia de nós. Juniores, um dia Jesus, na cruz, orou. Pediu para que o Pai perdoasse todos os nossos pecados. Levou os nossos pecados sobre si e pagou a nossa dívida. É isso mesmo, ele pediu a Deus para que nós fôssemos salvos, remidos em teu sangue, que foi derramado naquela cruz. Jesus, o nosso Deus, se fez carne, se fez homem, sofreu uma humilhação aqui na terra, simplesmente por amor a mim, por amor a você, tia Denise, e por amor a todos nós. É mesmo, tio Gleison. Nesse dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso foi restabelecido. Hoje nós podemos clamar a Deus em todo o tempo que Ele nos ouve. As nossas súplicas são ouvidas perante o Pai. Anteriormente não era assim, tio Gleison. Mas, através de Jesus, nós tivemos o acesso restabelecido para com o Pai. Na aula de hoje, tia Denise, nós aprendemos com o nosso pastor, aprendemos de várias formas, com vários milagres, que nós devemos orar, não é mesmo? Nós aprendemos que antigamente, só quem poderia ter acesso a Deus seria os sacerdotes, não é verdade? Mas hoje, todos nós, por conta da morte de Jesus na cruz do Calvário, temos acesso a orar a Deus. Então, se existe algum geniô ou alguma pessoa assistindo essa aula que ainda não serve a esse Deus, tia Denise, que ainda não conversa, que não tem uma amizade com Jesus Cristo, eu te convido hoje a colocar o seu nome aí nos comentários, a aceitar a este Jesus, entregar a sua vida a Ele e ter livre acesso a Deus. Que legal, tia Denise! E já que nós estamos falando sobre a oração e a importância da oração,
Vamos agora aprender com o nosso pastor uma coisa muito importante também? Vamos lá! Fala, pastor! Como que se ora? A paz seja, juniores, eu sou a Ada Moreira e eu estou aqui com o pastor Jairo para fazer uma pergunta para ele. Por que e como devemos orar? Porque, Ada, a oração é muito importante. Ela é como o alimento para a gente. Quando nós oramos, nós devemos orar no nome de Jesus, devemos orar com fé e crendo de que o Senhor vai responder às nossas orações. A oração é como se fosse o combustível para fazer o carro andar. A oração nos dá poder. Não estou botando gasolina em você, entendeu? Olha aqui, ó. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E também como orar. Nós oramos no nome de Jesus, nós oramos por meio da fé e nós oramos confiados nas promessas de Deus. Toda oração feita com sinceridade e feita desta forma será respondida por Deus. Então, resposta muito boa. Muito obrigada, pastor Jairo. Tchau, juniores! A paz, senhores juniores, eu me chamo Ana Clara e estamos aqui para mais um quiz. Primeira pergunta. O que é orar, segundo o que Jesus ensinou? Alternativa A. É cantar para Deus bem alto. Alternativa B. É repetir frases prontas sem pensar. Alternativa C. É conversar com Deus com sinceridade. Ou alternativa D. É acender uma vela e meditar. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa C. É conversar com Deus com sinceridade. Segunda pergunta. Por que devemos orar todos os dias? Alternativa A. Porque Deus precisa ser lembrado das nossas necessidades. Alternativa B. Porque é apenas uma obrigação de todo cristão. Alternativa C. Porque devemos mostrar para as pessoas que somos crentes. Ou alternativa D. Porque orar nos aproxima de Deus. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa D, porque orar nos aproxima de Deus. Terceira pergunta. Quem orou e o sol parou? Alternativa A. Moisés. Alternativa B. Josué. Alternativa C. Caleb. Ou alternativa D. Gideão. Tempo na tela. E se você falou alternativa C, Caleb, você errou, porque é a alternativa B, Josué. Quarta e última pergunta. Qual é a oração mais conhecida da Bíblia? Alternativa A, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Alternativa B, a oração de Davi, no livro de Salmos. Alternativa C, a oração de Acabe, em arrependimento. Ou alternativa D, a oração de Ezequias, quando estava com medo. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa A, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. E foi isso, juniores! Tchau! Olá, pessoal! Meu nome é Joana e eu tive a alegria de andar com Jesus e os seus discípulos. E sabe como eu e as minhas amigas ajudávamos? A gente ofertava! Usávamos o nosso dinheiro para garantir que eles tivessem o que comer, onde ficar, para que a mensagem de Jesus continuasse. A nossa oferta hoje faz a mesma coisa. Ajuda a igreja a funcionar e fazer a obra de Deus acontecer. É ser parceiro de Jesus,
Bora fazer parte da equipe? Contribua pelo Pix, no QR Code. Temos também o voto dos 1000 valentes para comprar esse espaço. Sua parceria faz a diferença. Assim como eu, faça parte dessa história. Tchau! Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Vocês querem dançar? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Vocês querem mais? Sim, Senhor! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais uma vez eu quero vir! Viva! Viva! Então eu quero vir! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tô cansando e vamos que vamos! Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá. Não tomar necessidade não, meu filho! Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tá bom, vamos lá. Pra acabar. Pra cá, pra lá. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que através da oração nós precisamos glorificar a Deus, adorá-lo, pedir provisão, pedir por seu cuidado e pedir perdão. É verdade, Tia Denise, devemos sim glorificar, adorar e, como você disse, né, fazer súplicas ao nosso Deus. Essa aula de hoje foi maravilhosa, muito, muito produtiva. Nós aprendemos, assim, coisas extraordinárias sobre a oração. E eu creio que todos os nossos juniores sairão daqui dessa aula hoje orando, assim, de uma forma extraordinária e com muita fé. Então vamos orar para encerrar essa aula em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa aula maravilhosa, Pai. Pedimos que todos os juniores desse Brasil, deste mundo, venha gravar em seu coração essa palavra, venha ser tocado, que possa orar, suplicar ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor está pronto a atender, assim como nós estamos fazendo agora. Em nome de Jesus, amém. Tchau, juniores. Tchau! E a oração dará conta De tudo. de tudo.